tarde, com alegria, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim. Como é que vocês estão? Todos bem? Vamos confirmar isso que Mari está perguntando. Vamos confirmar juntos. A pergunta foi: Laís, quinta-feira tem aula? Aí a minha orientação de sempre para vocês, gente, para quando, por exemplo, ninguém perguntar se hoje tivesse essa dúvida, vocês têm que ir lá no Classroom. Deixa eu só atualizar aqui. Foi. Vai lá no Classroom e olha o cronograma. Deixa eu ir junto com vocês, que é isso que vocês têm que lembrar de fazer sempre, tá? Tá todo mundo vendo meu compartilhamento aí? Sim? Beleza, então vamos lá. Vamos achar o cronograma aqui, ó. Acho que é lá em cima. Calma. Cronograma do ano letivo. Aqui, ó, cronograma do ano letivo, é onde a gente vai ver as aulas e feriados, tá? Aí eu vou clicar aqui e estamos em abril. Em abril não temos feriado, portanto, quinta-feira tem aula normal. Eu sei que a maioria aí não tem aula na escola. Tem gente que não tem aula na escola já desde amanhã, né? Desde a quarta. Mas aqui no CPLR a gente tem normal, tá, gente? A gente vai ter alguns outros feriados, mas esse da quinta a gente não tem. Só se a nossa aula fosse na sexta, aí ia ser feriado, porque Sexta-feira Santa é feriado em todos os lugares, tá? Mas mesmo não tendo na escola, vocês encontram comigo aqui. Para quem não puder vir, porque pode ser que esteja viajando, assiste a aula gravada, combinado? Aí vem quem pode e assiste a aula gravada quem não vai poder vir, tá certo? Beleza. Foi bom que eu já dei o recadão para todo mundo. Foi ótima a tua pergunta, Mari, inclusive por conta disso. Bem, eu vou só, gente, passear aqui rapidinho no Classroom para mostrar para a Cecília, que é nova aqui conosco, né? Vocês já acho que estão lembrados, Cecília entrou na aula passada, ou foi na retrasada, não me recordo, mas foi recente. Ela estava em dúvida com relação ao simulado. O nosso simulado, Cecília, é igual às atividades que eu libero aqui. Eu vou liberar um link no bate-papo para vocês, nos 30 minutos restantes de aula, e vocês clicam e fazem, como se fosse uma interpretação de texto normal. Só que o nome dessa interpretação vai receber o nome do simulado, que nesse caso é terceiro simulado. De todo modo, o simulado ele também entra aqui, Cecília, no nosso Classroom. Então, eu programo ele para ele ser liberado aqui nesses 30 minutos restantes de aula. Ó, ele está aqui, ó, gente, programado, ó, programado para 4h30. Se vocês entram agora no Classroom, vocês, alunos, vocês não conseguem ver, porque só de 4h30 ele é liberado aqui na plataforma, tá? Mas não se preocupem, que vocês não precisam acessar o simulado pelo Classroom na hora da aula. Eu libero o link aqui no bate-papo para ficar mais fácil, tá bom? Mas vai ser sempre assim, Cecília, 30 minutos restantes da aula, quando tiver simulado, aí eu vou liberar o link que vocês fazem aqui dentro desse tempo, tá? Que é os 30 minutos restantes. Vocês têm até o final da aula. Ô, professor, e para eu saber mesmo qual é o próximo simulado, qual é a data? É sempre de 15 em 15 dias, mas vocês podem ver aqui no cronograma, onde tem a parte de simulados, tem cronograma, simulados. Aí você clica no cronograma, ó, hoje é dia 4, é o nosso terceiro simulado. Dia 18, daqui a 15 dias, é o nosso quarto simulado. E assim sucessivamente, tá? Então, aí, vocês estão vendo o cronograma dos simulados do primeiro semestre. Porque no segundo semestre, que é depois de julho, ou seja, a partir de agosto, aí a gente vai intensificar os simulados, que a gente já vai ter visto a maioria dos assuntos, tá? Mas no primeiro semestre, que é até julho, o nosso cronograma de simulados está aí. Como eu disse, vou aproveitar para repetir, acho que quase toda aula eu falo isso, tudo que vocês precisam saber, todas as datas, acesso a todos os materiais e links, tudo está no Classroom, é só procurar, tá? Professora, e o nosso projeto de leitura? Como é que eu vejo o cronograma? Como é que eu acesso o livro? Aí vamos lá. Você procura projeto de leitura, a pasta, tá? Cronograma de leitura, certo? O nosso próximo debate é dia 13, debate não, conversa literária, é dia 13 do 4, tá? Agora em abril, sobre a Terra dos Meninos Pelados. A obra da Terra dos Meninos Pelados está aqui, ó, PDF
dos livros. Aí tem todos os livros que a gente vai ler ainda, que a gente já leu, que a gente vai ler, incluindo A Terra dos Meninos Pelados. E para quem já está no ritmo de leitura bom, eu quero reforçar que eu já tinha mostrado que a gente tem isso, eu sempre libero mais livros para vocês que queiram ler outros livros em PDF, tá? Então tá aqui, ó, gente. Lá no finalzinho das pastas tem Dinâmica e CPLR. Aí tem, ó, livros paradidáticos extras. Ó, aqui, ó, livro paradidáticos extras. Aí tem um monte, gente, em PDF, tá? Tem o Elefante Assassino, tem Poliana, tem os contos de Green, maravilhoso esse livro, Peter Pan, A Droga da Obediência, O Menino do Dedo Verde, enfim, tem um monte de livro aí. E tem também, professora, você disponibilizou esse, eu li alguns, tal, alguns eu não me interessei muito, tem outros para você indicar. A indicação de livros para você está aqui também, gente, nessa mesma pasta de livros paradidáticos extras. Aí eu indico vários livros que são muito importantes nesse momento que vocês estão, né? De formação, de repertório cultural, de fazer concurso, enfim. Aí eu indico, ó, Malala, Fábulas de Esopo, A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato, O Santinho, que é de Fernando Veríssimo, Sherlock Holmes. Então, aqui tem uma lista, tá? De indicação de livros para vocês que gostam de ler, por todos os livros infantis juvenis. Vocês podem imprimir essa lista e, com o tempo, adquirindo, né, pedindo ao pai para comprar, vendo quais são os livros de interesse de vocês. Então, todos os livros extras, mais a indicação de livros paradidáticos, estão aqui na pasta Dinâmica e CPLR, livros paradidáticos extras. Tranquilo, gente? Ah, eu amo Malala. Eu amo Malala. Tem gente comentando aqui, Tia Laís, eu já li Malala. Eu tenho dois Malalas, na verdade, duas versões. Eu tenho uma coleçãozinha de Sherlock Holmes também. Gente, eu amo a literatura infanto-juvenil, eu disse. Eu sou suspeita demais. Eu amo, amo, amo. Inclusive, leiam os livros que eu estou passando para a gente trocar bem muito, para ser legal, gente. Leitura pode ser legal. Como são legais os filmes, eu já falei isso. Você só tem que criar essa familiaridade com a leitura, fazer uma leitura atenta, ver quais são as personagens principais, observar detalhes da obra para que você possa trazer para compartilhar. Porque senão vai ficar uma leitura, eita, eu não me lembro, eita, eu não sei, eita, eu terminei, mas essa parte eu não lembro. Aí a gente não vai poder trocar. Imagina você assistir a um filme, aí teu amigo pergunta, ou tua amiga, como é que foi o filme? Eita, eu não me lembro. Eita, eu não lembro dessa parte. Que conversa é essa sobre filme? Que tu não vai saber dizer nada, que tu não lembra de nada, né? É a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Prestar atenção qual é o tema principal que está sendo trabalhado ali naquela obra, ou naquele filme, se fosse o caso. É o mesmo esquema, gente. Imaginem que quando vocês estão lendo um livro, vocês estão assistindo a um filme, tá? Bem, finalizamos essa parte aqui, né, de explicações. Eu sempre pego o comecinho da aula para dar as orientações. Hoje nós temos nosso terceiro simulado, já está aqui tudo prontinho para eu compartilhar com vocês, mas eu quero comentar algumas coisas antes de eu entrar no assunto novo, que é morfologia. Vamos para o terceiro bloco gramatical com muita alegria, né? Na aula passada, a gente estudou um pouquinho de elementos da narração, né? Estudou um pouquinho, a gente estudou, a gente falou sobre isso. A gente vai até ver a atividade que vocês fizeram, que vocês foram super bem no geral, vou mostrar, tá? Dos elementos da narração. Mas agora a gente vai voltar para a gramática, a gente vai voltar a estudar outro bloco gramatical. Antes disso, eu quero só falar de uma coisa que eu falei no WhatsApp ainda há pouco, que eu liberei a correção de ambiguidade para vocês no e-mail, tá? Quando vocês fizeram, essa atividade apareceu zerada para vocês, porque eu tinha que atribuir a pontuação, certo? Eu atribuí a pontuação, fiz a correção, mandei para o e-mail, então depois vocês com calma olhem. Eu quero comentar que nós tivemos pessoas que fecharam essa atividade, que foram super bem, pessoas que foram muito mal. E foram muito mal, teve gente que foi muito mal porque simplesmente não respondeu ao que estava sendo perguntado. Não porque desconhecesse ou porque não sabia o que era ambiguidade. Exemplo, teve gente que, por exemplo, onde diz assim, no primeiro quesito, explique qual a ambiguidade da frase. Falei com a chefe que estava com vertigens.
Aí teve gente que colocou uma situação das duas possibilidades. Porque o que é ambiguidade? É a dupla interpretação de uma mesma frase, de um mesmo enunciado. Cabem duas interpretações. É isso que se chama ambiguidade. E aí teve gente que botou assim: a pessoa que falou com a chefe estava com vertigens, ou estava tonta, porque a vertigem está um pouco tonto, um pouco fora de si. Certo, mas qual é a outra interpretação? Então a pessoa zerou, né, essa explicação. E em todas as outras, muitos fizeram isso. Não explicaram. Vocês teriam que ter explicado as duas situações, né, dessa frase, que dá a interpretação que dá dessa frase, certo? Então, falei com a chefe que estava com vertigens, a gente pode entender duas coisas. Essa pessoa que falou com a chefe, na hora que ela falou com a chefe, essa pessoa estava com vertigens, ou quando essa pessoa falou com a chefe estava com vertigens. Essa é a explicação. Cada um poderia explicar com as suas palavras. Eu estou explicando com a minha agora, com as minhas. Cada uma, cada pessoa, cada um de vocês explicaria da sua forma, mas teria que explicar as duas ocorrências de interpretação. Quem não fez isso zerou a questão, tá? Ou eu dei uma pontuação mínima a depender do que você colocou. A pontuação máxima de cada questão é um ponto, naturalmente, tá? Então, explica a ambiguidade da frase. Estamos falando acerca de um prato daquele novo restaurante, o qual faço questão que você experimente. Ora, essa pessoa está dizendo que quer que essa pessoa experimente o prato do restaurante, que é um prato novo, com a comida nova, ou que a pessoa experimente o restaurante, que ela não conhece ainda. Então, tem duas interpretações. É isso que é ambiguidade. Vamos para a próxima. A atendente mal-humorada dobrou as camisas. Tem duas opções aí de interpretação. Ou essa atendente, ela já é mal-humorada por vida, ela é uma atendente mal-humorada sempre. Ou ela estava mal-humorada quando dobrou as camisas. São duas interpretações. A atendente mal-humorada dobrou as camisas. Ela é sempre mal-humorada, ou no momento que ela estava dobrando, ela estava mal-humorada. Tá? Maria fez aquele jantar na sua casa? Maria fez o jantar na casa dela mesma? Ou fez na casa da pessoa com quem está falando aí? Maria fez jantar na sua casa? Tipo, alguém está falando comigo, perguntando se Maria fez jantar na minha casa, por exemplo. Ou seja, ou foi na casa de Maria, ou foi em uma outra casa desse interlocutor aí que a gente não sabe quem é. Tá? Eu vou aproveitar que eu usei essa palavra interlocutor, que é muito importante que essa palavra fique clara aí para vocês. Interlocutor é aquele com quem a gente fala. Vocês agora que estão me ouvindo aí agora são meus interlocutores, eu estou falando com vocês, tá? Interlocução é um processo de fala. Um fala, o outro escuta. Aí no momento que o outro parou de falar, aquele que estava ouvindo passa a falar e o outro escuta. Então eles são interlocutores entre si. Eu estou falando agora, de repente Paulinha pede para falar. Nesse processo de interlocução, eu me calo, Paulinha fala, eu escuto. Então, interlocutor é aquele que está ouvindo, interagindo com a gente na fala, certo? Então, é muito importante que vocês conheçam essa palavrinha a fundo, porque ela pode também cair na prova, ela pode também aparecer nos textos, tá? As crianças felizes correram para a piscina. Duas interpretações também. Se essa atividade foi feita antes da quinta, foi, Cecília, foi feita antes da quinta. Você não estava aqui, eu acho. Foi feita antes. Se de todo modo, eu explicando agora, Cecília, você se sentir bem para fazer a atividade que está lá antes, pode entrar no link e fazer para você testar seus conhecimentos, beleza? Aí depois eu corrijo e mando para você. Tá. Maria, cadê? As crianças felizes correram para a piscina. Eu posso interpretar duas coisas. Essas crianças só foram para a piscina as crianças que são felizes ali, tá? Ou elas estavam felizes, todas elas, quando foram para a piscina. Tem duas interpretações. As crianças felizes correram para a piscina, ou seja, elas estavam muito felizes porque estavam indo para a piscina, ou só as felizes correram para a piscina, as tristes ficaram. Tem duas interpretações. Ajudei a colega exausta no final do dia. Quem é que estava exausta? Essa colega que foi ajudada ou a pessoa que ajudou? A gente não sabe. Tá? E teve gente, minha gente, que teve dificuldade até na ambiguidade de imagem. Até na ambiguidade de imagem. Teve gente que, só para vocês terem ideia, teve gente que tirou essa nota tão baixa que respondeu assim:
A ambiguidade, contém ambiguidade no texto abaixo, só responderam aqui, ó, sim. Ignoraram o fato de ter, na continuidade do enunciado, de ter assim, ó, explique-me na sequência o que se pode ver nela. Qual foi a pontuação que a pessoa tirou? Zero. O que é que tem ambiguidade? Tem. Eu coloquei aí por conta disso, tá? Então, vocês teriam que dizer que tinha ambiguidade, ou já dizer qual era a ambiguidade e ia dar no mesmo. Qual é a ambiguidade aí? De longe, a gente vê um casal de senhores, né? Um senhor e uma senhora. E de perto, a gente vê um homem tocando violão, uma pessoa segurando ali o chapéu, uma porta ao fundo, tá? Você não precisava dar detalhe da imagem inteira, mas só mostrar que existe uma ambiguidade. E você consegue ver duas, você consegue obter duas interpretações de uma mesma imagem, tá? E isso com o resto das imagens que eu estou mostrando. Essas daqui quase todo mundo acertou, tá? Só não acertou quem fez o seguinte, eu já estou explicando, porque se alguém colocou isso, já vai saber porque não tirou a pontuação. É essa a ideia de eu estar explicando essa atividade aqui, corrigindo, tá? Teve gente que colocou assim, ó, qual é a ambiguidade da tirinha abaixo? É colocar um termo, R$ 1. Ou seja, o R$ 1 gerou ambiguidade, massa. Mas qual é essa ambiguidade? O cliente pediu, um menino, uma pessoa pediu um pastel que custasse R$ 1 e o vendedor de pastel ofereceu um pastel com o sabor de R$ 1, com recheio com sabor, tá? Que seria o recheio mais adequado, certo? Então, era para ser explicado isso, e não simplesmente colocar R$ 1. Aí teve gente que colocou aqui, pôr do sol, botou vendo, ou vendo o pôr do sol, que é o que gera ambiguidade, é verdade. A palavra vendo aí é a que gera ambiguidade. Vendo de ver e vendo de vender. Mas você tem que explicar a ambiguidade no texto acima, tá? Aqui colocaram só suspenda ou suspenso, certo? Então, quem botou a resposta incompleta não teve ou a pontuação total ou, dependendo da resposta, zerou, certo? Gente, tranquilo, tranquilo, tudo certo com ambiguidade, tudo certo com os comentários aqui. Massa. Hum, sim, você consegue. Não conheço esse livro, Alice. Recomenda esse livro para a gente lá no nosso Classroom? Gente, a gente tem um espaço no Classroom. Toda vez que vocês lerem um livro muito bom que vocês queiram que os outros colegas conheçam e eu também, vocês podem fazer isso. Eu acho que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, Alice, tu já coloca lá, porque vai ficar o registro, para quando alguém quiser, sei lá, providenciar algum livro, ou eu mesma, para conhecer novos livros, para passar para os novos alunos. Aqui, ó, gente, deixa eu mostrar para vocês onde é que fica. Hum, não é possível que não tenha. Eu me lembro de ter colocado, meu Deus. Ficha de análise, PDF dos livros. Ah, eu acho que eu não coloquei. Não acredito. Gente, eu não coloquei trocas de livros. Eu vou colocar aqui, tá? Uma pasta que vocês podem comentar, beleza? Eu jurei que tinha, mas não tem. Eu acho que tem na turma do Fundamental. Achei, achei. Indicação de livros paradidáticos. É não. É não. Me confundi, minha gente, é não. Essa é a indicação que eu passo para vocês. É não. Eu vou abrir uma pasta, beleza? Aí a Alice depois já coloca lá. Ele levanta sua autoestima e teologia. Menina, arrasou esse livro. Precisamos ler esse livro, gente. Todos. Bem, falamos de ambiguidade. Aí agora eu vou mostrar para vocês. Cadê? Eu vou mostrar para vocês a atividade de narração que vocês fizeram. Deixa eu só pegá-la aqui rapidinho, só um minuto. Achei. Tá. Essa aqui foi a atividade que vocês fizeram dos elementos da narração.
Vou mostrar para vocês como é que ficou a tabela do pódio, né? Como é que ficou o pódio, tabela não, só o pódio. Bernardo ficou em primeiro lugar, ele teve um tempo muito bom. Depois Sebastião, que era a turma da noite, e depois Alice, certo? Alice daí 2, certo? O pódio ficou assim, dos primeiros lugares. Mas eu já compartilhei com vocês na agenda da aula passada esse resultado. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês as questões que vocês erraram para a gente comentar aqui rapidamente, né? Tanto vocês quanto os alunos da noite. No quarto quesito diz assim, sequência de fatos relacionados entre si. O que é uma sequência de fatos relacionados entre si? É o enredo. E ela diz, o que danado é o enredo? É a história. São os fatos que acontecem na história que totalizam ali na soma a história, que a gente vai chamar do enredo ou trama. Quando eu digo assim, a trama do livro que eu li fala sobre, aí eu vou contar um pouquinho sobre a história. Ou a trama do filme que eu assisti é mais ou menos falando sobre isso e isso. E o que é isso, essa trama? O enredo. O enredo, gente, é a mesma coisa que a história, são os fatos do que você está contando. Tá? Vocês não podem esquecer desse nomezinho aí. Inclusive, na palavrinha que resume os elementos da narração, pente, o último é enredo. Né? Pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. E o que é o enredo mesmo? A história, são a sucessão de fatos dessa história, tá? Então, esse vocês erraram. Eu já li um Diário de um Banana só, mas eu não li a coleção, não. Não li, não li, não li. Vamos lá. Aí teve, é indicado pela marcação de horas, dias, meses. Gente, sério que erraram esse? É o tempo da história. A gente até comentou aqui. Como é que a gente identifica o tempo de uma história? Pela menção de no dia seguinte, passado um mês, era janeiro, em março. Ou seja, a cronologia, a sucessão do tempo natural. Como é que a gente consegue perceber o tempo no nosso dia a dia? Através das horas, dos meses, dos anos, da estação do ano, porque existe uma sequenciação, tá? Esse aqui é o tempo que o personagem assume interiormente. Interiormente, é quando ele lembra de algo. Por exemplo, eu estou aqui, aí eu estou falando com vocês, dando aula, eu vou dizer, minha gente, quando eu era pequena, ou seja, eu saí desse tempo, fui para quando eu era pequena, que é o tempo passado. E aí eu digo quando eu era pequena, e isso faz com que eu acredite que no futuro eu vá, ou seja, eu tô passeando entre os tempos. Eu estou no tempo presente, mas eu estou falando do tempo passado em determinado momento, e aí eu vou para o futuro, depois eu volto para o presente, e a gente vamos voltar aqui para a aula, tá? Então, isso é o tempo psicológico de uma história. Falamos sobre isso também, só relembrando, tá? Aqui, conta a história do lado de fora. Terceira pessoa sem participar. Narrador observador, que a gente pode chamar de narrador terceira pessoa, tá? Narrador primeira pessoa, ele participa, ou seja, um narrador personagem. Narrador personagem, primeira pessoa. Narrador observador, terceira pessoa, tá? Conta na primeira pessoa, acabei de falar que é o narrador o quê, gente? Personagem, certo? Não pode ser personagem só, é narrador personagem. Beleza? Aí teve essa daqui também, ó, que vocês erraram. Problema que precisa ser resolvido ao longo da história. É um conflito. Toda história vai ter a apresentação das personagens, que está no início da história, né? O começo. Aí depois os fatos vão se desenrolando, aí vem um conflito, aí vem um clímax da história, que é aquele ponto de tensão. E agora, o que é que vai acontecer com essas personagens? Ou com essa personagem? E aí vem um desfecho, que é o fim, tá? Então, um problema que precisa ser resolvido é um conflito, uma situação conflituosa que a personagem passa em determinada história. Quase toda narrativa tem isso, tá? Quase toda história tem isso. É o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, clímax. O clímax está no meio da história. Vem o começo, aí vem o meio, o desenrolar dos fatos, clímax e o desfecho. Ou seja, o clímax é o antes do desfecho, é um parágrafo anterior ao desfecho, tá? E por último,
é a solução do conflito. Onde é que tudo se resolve? No final da história, portanto, desfecho. Desfecho significa fim, término, acabou a história ali. Tá? Para bom ou para ruim, mas é o desfecho, acabou. Certo? Gente, com relação à atividade, tudo certo? Com relação a isso aqui, podemos passar? Bem, eu vou entrar agora, eu vou fechar aqui um pouquinho para vocês prestarem atenção, vocês interagiram um pouco no bate-papo entre si, agora eu vou fechar um pouquinho porque a gente vai entrar em assunto novo, tá? Agora a gente vai entrar em morfologia. Eu vou compartilhar aqui com vocês meu quadro. Só um minutinho. Vocês estão vendo o compartilhamento? Nossa, meu café esfriou. Ficou ruim. Ficou frio, minha gente. É ruim quando fica frio assim. Bem, a primeira coisa que eu quero fazer nesse novo assunto é indicar um livro, né? Alguém aí provavelmente já conhece, já começou a ler ou já leu em algum momento, mas para quem não leu ainda, eu super indico esse livro, principalmente no que diz respeito a esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, que são as classes de palavras, né? Nós temos 10 classes de palavras na nossa língua e a gente vai estudar detalhadamente as 10 classes, tá? Nesse primeiro momento aqui, hoje, eu vou dar uma contextualizada geral. O que é morfologia? A gente vai conhecer as 10 de maneira superficial, ou seja, geral, e a partir das próximas aulas a gente vai estudar uma a uma. Característica do artigo, do substantivo, do adjetivo, do numeral. Que boa! Eu sei que esse é um assunto que muitos de vocês já começaram a ver na escola, pela série que vocês estão. Então, provavelmente aqui alguém já estudou substantivo, alguém já estudou artigo, alguém já estudou adjetivo. Vai ter gente que já basicamente estudou todas elas, passou por todas elas, mas aqui a gente vai estudar detalhadamente, uma a uma, aprofundando esse estudo. Hoje a gente só vai contextualizar, entender o que é, como funciona e tudo mais. O livro que eu quero indicar é esse que vocês estão vendo aqui, Emília no País da Gramática. Gente, esse livro é um dos meus livros preferidos. Está no meu top 5 da literatura infanto-juvenil. Na verdade, boa parte dos livros de Monteiro Lobato, infanto-juvenis, eu amo, mas esse é o meu preferido, porque faz a ligação com a gramática, né, que é algo que eu particularmente gosto muito, é lógico, como professora. E Emília, gente, vai com a turma do sítio conhecer esse país da gramática. É muito legal, porque lá nesse país tudo ganha vida. Tudo que a gente vai estudar hoje, as classes de palavras, elas moram num determinado lugar. Então, tem a casa e o lugar onde moram os artigos, tem o lugar e a casa onde moram os substantivos, aí tem os substantivos próprios que estão nos seus lugares, tem os substantivos comuns, como se eles fossem gente. É muito legal. E aí, Emília, junto com a turma do sítio do Pica-Pau, vai passeando nesse país, conhecendo. Tem um instrutor, né, tem um rinoceronte aí, que sabe muito. Pedrinho também é muito inteligente, então muito perspicaz, ele pega muito ali dos ensinamentos dessas classes de palavras lá, tá? E aí eles vão passeando, gente, indo em cada lugarzinho desse, né? No lugar dos artigos, né? É como se fosse um bairro, o bairro dos artigos, aí o bairro dos substantivos. Aí tem os substantivos que não são usados mais, eles saíram da cidade. É muito bacana esse livro, sério. Um dos livros que me fez, assim, que fez com que eu ficasse ainda mais apaixonada, porque eu já gosto, é lógico, como professora, eu escolhi ensinar isso, né? Eu sou suspeita para falar, mas foi um dos livros que me deixou mais apaixonada ainda pela língua portuguesa, que eu super recomendo. É uma forma de vocês aprenderem esse assunto que eu vou trabalhar aqui de maneira leve, como se vocês estivessem assistindo a um filme, gente. Porque dá para sentir que você está assistindo a um filme, é muito legal. Fala, Paulinha. E a senhora já viu um poema visual? Paulinha, eu não estou te ouvindo. Peraí, só um minuto. Eu acho que é meu coisinha está fechado aqui, meu fone. Só um minuto. Fala agora. Você já viu um poema visual? Se eu já vi o quê?
Não te ouvi. Ativa aí, de novo. A senhora já viu um poema visual? Eu não estou entendendo qual é essa palavrinha visual. Não sei o que é visual. Não estou entendendo, Paulinha. Poema. Poema Ah, visual. palavrinha visual. Já vi. Já vi, já vi, já vi. Tu viste hoje, foi? O recente? Não desativa, não. Termina de falar comigo, depois tu desativas. Recente. Que Ah, meu viu? professor já dá aula de poemas visuais. Ai, que legal, Aí a Paulinha. gente tá vendo poema visual, poema que é normal, escrito. Que massa, que massa, que massa. Já vi. Já vi, inclusive, no Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo, que eu fui recente. Muito legal também lá. Bem, voltando para Emiliano País da Gramática, gente, então, vale muito a pena, é muito leve, são capítulos bem curtinhos, tem vários capítulos, ou seja, dá para vocês lerem de maneira mais didática. Ah, tia Laís, eu ainda não tenho esse ritmo todo de leitura. E aí, quando o livro tem capítulos muito extensos, eu não sei mais nem onde eu estou, é muito. Não, ele é bem curtinho, então tem um país. Emília vai conhecer o bairro do artigo e do substantivo. É o primeiro capítulo, aí tem tipo umas 3, 4 páginas. É bem fininho esse livro, gente. De verdade. E é tão rico e tão legal. Então já fica aí, mais uma vez, minha recomendação de leitura e vale super, super a pena. Se vocês conseguirem ler nesse momento que a gente vai trabalhando, que a gente vai demorar um pouquinho a sair desse assunto, porque são 10 classes de palavras, tá? Então, se vocês conseguirem ler aí, nesse mesmo momento, vai ser massa, porque vai agregar muito ao nosso trabalho de morfologia, tá? Beleza. Posso sim, Alice, posso. Posso sim. Bem, vamos lá. A gente vai estudar, gente, essas palavrinhas aqui, ó, que são as 10 que eu mencionei ainda há pouco, tá? O artigo, né, que é justamente a palavrinha que antecede o substantivo. Gente, pensar na língua portuguesa assim, no estudo de classe de palavra, é tão legal, porque vê a primeira coisa bem legal. Vamos olhar pela ótica legal, sem ser, ai meu Deus, já vem mais um assunto para eu decorar, um monte de coisa e tal. Vamos pensar na parte legal da língua. A gente está estudando. A gente vai ter a oportunidade de estudar juntos aqui todas as palavras que a gente usa para se comunicar. Todas as palavras, elas estão dentro dessas classes. Eu estou aqui falando já faz um bom tempo, mais de meia hora que eu estou aqui falando. Eu estou usando de diversas classes de palavras o tempo todo para me comunicar com vocês. E o melhor, vocês estão entendendo, né? Então, é isso que a gente vai estudar. A gente vai ver que toda palavra que é empregada na nossa fala ou na escrita, ela tem um valor, ela tem um porquê está sendo empregada daquele jeito. E é isso que a gente vai entender, tá? Então, todas as palavras da nossa língua moram num bairro desse aí. Vamos trabalhar assim, pensar assim, feito Emília no País da Gramática, tá? Então, todos moram ou numa cidade dessa, né? Porque não é nem um bairro, é uma cidade, porque é tão grande, né? Tem palavras aí, classes de palavras aí que são bem extensas, então ela tem uma cidade inteira para poder abrigar tantas classificações dessa palavra, certo? Então vamos lá. Vê que coisa legal a gente pensar que as palavras da nossa língua, os substantivos, são aqueles que dão nome às coisas, né? A primeira coisa que a gente pensa é: imagina se não tivesse nome para as coisas, como é que a gente se comunicaria? Se a gente não soubesse que isso aqui se chama cabelo, que eu me chamo Laís, que eu sou uma pessoa, ser humano, que isso se chama boca, que isso é dedo, o que eu estou olhando aqui na minha frente é um guarda-roupa, que isso aqui é uma garrafa térmica. Se a gente não tivesse o nome das coisas, como é que a gente se comunicaria? Se as coisas não tivessem nome? Não existiria comunicação, a gente não estaria aqui, provavelmente não existiria humanidade. Ser humano racional, né? Que é um animal racional. Não existiria, tá? Então, o substantivo, que é a mais importante de todas essas, e eu vou dizer porque ela é a mais importante, porque sem o nome das coisas a gente não consegue a comunicação, tá? Então, a base de todas as outras é a nomeação que a gente dá às coisas, pessoas, lugares, que é justamente a classe de palavra substantivo que faz isso, certo? Aí vê que interessante. Para eu saber se esse substantivo, que é uma classe tão importante, que nomeia tudo o que existe e até o que não existe, porque o substantivo nomeia até o que não existe. Quando eu digo bruxa, você já viram uma bruxa real? Real?
Não. Quando eu digo fada, alguém aqui já viu uma fada real? Ah, tia Laís, eu vi nos meus sonhos. Ah, eu acredito. Eu estou falando real, assim, fisicamente. Não. Alguém já viu um ET aqui? Uma nave espacial? Não. Ou seja, existe nome que são substantivos que nomeiam coisas que não existem. Até que se prove o contrário, porque pode existir, mas a gente não conhece ainda, tá? Então, vejam a riqueza do substantivo e como é importante a gente estudar isso, para além de ficar, eu tenho que decorar que o substantivo quando está no plural, quando está no singular. Não, vamos entender para que essa classe serve. É muito mais importante, inclusive, do que decorar unicamente é, as classificações de cada palavra dessa, tá? Aí vê que interessante, gente. Eu tenho lá um substantivo e para eu saber se esse substantivo é feminino ou masculino, o que é que eu devo fazer? Aí tem gente que pode pensar aí, já sei que ela é isso. Eu vou ver como essa palavra termina. Tá errado. Porque tem palavras que vão terminar com A e são masculinas. Tem palavras que vai terminar com E e ou podem ser masculinas ou femininas. E ela diz, como é que a gente sabe se um substantivo é feminino ou masculino? Colocando o plural, perdão, colocando o artigo antes. Vê que coisa interessante. Eu penso na palavra ventilador. Foi o primeiro substantivo que me veio à cabeça porque eu estou olhando para ele agora. Ventilador. Ventilador termina com OR. Mas não é a terminação dessa palavra que me importa, para eu saber se ela é feminina ou masculina. Eu tenho que anteceder um artigo para saber se ela é feminina ou masculina. Então, a gente diz normalmente, gente, a ventilador ou o ventilador? O ventilador. Portanto, ventilador é uma palavra masculina, tá? Porque as palavras, elas têm gênero para nomear feminino e masculino. Gênero é diferente de sexo. Sexo, quem tem são os animais, tá? Existe, por exemplo, animais irracionais, borboleta, leão, leoa, tá? E aí eles têm sexo, gente. Sexo é a forma como esse animal ele nasce, feito nós. Existem as meninas do sexo feminino e os meninos sexo masculino, tá? Ó, sexo diz respeito a composição corporal que a gente tem, como a gente nasce, quais são os órgãos genitais que a gente nasce. Isso é sexo. Palavra não tem sexo, palavra tem gênero, tá? Então, ela pode ser feminina ou masculina. Vou pensar em uma outra palavra aqui, microfone. Como é que eu sei se microfone é feminino ou masculino? Coloco o artigo antes. Então, uma das funções do artigo é essa, a gente descobrir se a palavra está no feminino ou no masculino. Outra função importante do artigo acompanhar o substantivo quanto a se ele está no singular, indicando uma coisa só, um ser só, ou no plural. Então, ninguém diz aqui o ventiladores. Quando eu estou falando ventiladores que está no plural, eu digo os ventiladores. Ninguém diz há pessoas. Há pessoas que estão aqui? Não. As pessoas. Então, percebam aí a ligação do artigo, por exemplo, com o substantivo, que nomeia as coisas, pessoas e seres de uma maneira geral. Sejam essas coisas, pessoas e seres reais ou imaginárias. O artigo vai ajudar a mostrar, a deixar claro para a gente qual é o gênero dessa palavra e vai ajudar também a que a gente perceba se essa palavra está no singular ou no plural. Por enquanto, tranquilo. Tá dando para entender assim o que é morfologia, são as classezinhas. A gente está estudando todas as palavras que compõem a nossa língua, tá? E a gente só está vendo o geralzão. Pode, Macedo, vi agora, meu amor, pode sim. Beleza. Vou pegar uma outra classe aqui, porque esse momento é só de contextualização. Numeral é o que vocês mais estudam em matemática. E aí, toda vez que eu estou dando esse assunto, eu imagino que tem um ou outro aluno que pensa: por que essa professora de português está falando de numeral? Numeral é matemática. Nada disso. Algarismo, você estuda o numeral, algarismo e matemática, é verdade. Você bota lá uma expressão matemática, tem lá um 7, por exemplo, né? 7x é um exemplo. 7x, isso é matemática. Aqui, em português, a gente aprende a escrita dos números. Escrita português. Então, 7, esse número se escreve assim, 7.
50, 4 e sucessivamente, tá? Então, existem os numerais, que a gente estuda em português, que é a escrita desses numerais, né? E como a gente deve empregar esses numerais no texto, por exemplo. Existem os numerais ordinais, que indicam ordem, tá? Eu gosto sempre de dizer, os numerais que indicam ordem é só lembrar de uma fila. Todo mundo já pegou uma fila no momento da vida, para ir ao banheiro, para comprar um lanche, criança, adulto, todo mundo já enfrentou uma fila. Até os bebês enfrentam fila, só que eles não sabem, eles estão lá no colo dos pais, né? Então, na fila existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Isso são os numerais ordinais. Os multiplicativos, que lembra muito a matemática, o dobro, o triplo, o quádruplo e assim sucessivamente, tá? Lembrando que os numerais são infinitos. Os cardinais, eu sempre gosto de dizer, gente, para lembrar os cardinais, para não confundir os cardinais com nenhum outro tipo de número, é só lembrar da brincadeira do esconde-esconde, que é uma brincadeira muito comum que a gente tem no Brasil e que todo mundo já brincou ou brinca ainda se for criança, tá? Então, no esconde-esconde, ninguém conta. A pessoa que está lá, tá todo mundo se escondendo e tem um contador. Todo contador conta. Um, dois, três. Eu nunca vi um contador, nunca, na minha brincadeira, nunca teve. Primeiro, segundo, terceiro, contando, não. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, a gente já diz, ó, tem que contar até 50, dependendo da quantidade de pessoas, do lugar para se esconder. Eu tenho que contar até 30. O número 50 e 30, cardinal. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que os numerais são infinitos. Então, eu falei dos numerais multiplicativos, falei dos numerais ordinais, dos cardinais e tem os fracionários. E eu sempre peço para que vocês lembrem de pizza e lembrem de mim. Vocês podem começar pensando assim, toda vez que eu pedir uma pizza, metade é para mim, metade para a tia Laís. Eu vou ficar super feliz, tá? Então, metade já é o número que indica o quê? Fração. Então, tem meio, que é a tal da metade, terço, quarto, quinto, sexto, e assim sucessivamente. Quando chega a partir de 11, a gente diz 11 avos, 12 avos, e assim sucessivamente, tá? Então, pensar em fração é pensar em parte. Eu vou dividir alguma coisa, eu vou repartir alguma coisa. Por isso que é fração, tá? Fracionário. E tem um numeral que muita gente esquece, né? Que também é trabalhado em matemática, eu sei, no momento que vocês estudam a teoria logo no comecinho, mas que é muito importante, tem muita gente que esquece, que são os numerais coletivos. Quando eu digo, por exemplo, que no bimestre a gente estudou 10 assuntos, bimestre significa 2 meses. Semestre, 6 meses. Uma dúzia, são quantos ovos? 12 ovos. Não é isso? Uma dúzia, 12 ovos. Tudo isso que eu mencionei agora, se eu perguntar para vocês, gente, vocês podem me trazer uma resma de papel A4? Uma resma tem quantas folhas? Quem é que sabe? Me diz aqui no bate-papo. Bota aqui quem sabe quanto tem uma resma. Gente, só coloca quem sabe, tá? Não precisa pesquisar, não precisa nada. Eu só quero de quem já sabia. Quem não sabia, só espera comentar. Uma resma é aquele pacote cheio de folha 4. Ninguém sabe, tem 500 folhas. Ninguém respondeu, tá? Uma resma, ó, resma é um numeral coletivo, o que significa 500 folhas, tá? Eu falei bimestre, semestre, falei da dúzia, é, foram os que vieram na minha cabeça, mas a gente vai estudar outros também. Vocês vão ter tabelinhas para consultar, tá, gente? Nada disso vocês têm que ficar loucamente decorando, porque isso não cai na prova assim, mas vocês têm que ter conhecimento, porque pode cair. Não cai gramática pura na prova, eu já falei. Mas pode cair de uma outra maneira. Por exemplo, poderia cair lá que o menino me entregou uma resma de folha 4, está escrito no texto, por exemplo. E é importante que vocês saibam para vocês interpretarem corretamente, tá bom? Bem, então falei substantivo, falei artigo, falei numeral, vou falar do adjetivo, que também tem tudo a ver com o quê? Substantivo. Todas essas palavrinhas que eu estou falando agora, essas classezinhas, elas estão diretamente ligadas ao substantivo. Você diz, sério, numeral, que indica quantidade? Eu vou quantificar o quê? As coisas, as pessoas, os lugares.
Então, eu digo, duas meninas saíram daqui. Duas está relacionada à palavra meninas, que é um substantivo. É assim que aparece na frase, né? Ou eu digo, três garrafas foram quebradas aqui nessa sala. Três, que é um numeral, está relacionado o quê? A garrafas, que é o substantivo. Percebam, mais uma vez, que o substantivo acaba sendo o núcleo dessas palavrinhas que eu falei ainda há pouco, que foi artigo e agora eu estou em numeral, mais uma vez, tá? O adjetivo, gente, ele tem tudo a ver com o substantivo, porque o adjetivo ele precisa de um substantivo para existir. Senão ele não existe. Se vocês lessem o livro Emília no País da Gramática, vocês iam ver a Emília falando sobre isso. Gente, a Emília é muito engraçada, muito enxerida, muito inteligente. É muito legal esse livro, sério, tá? E aí, ela fala sobre alguns adjetivos, né? Ela fala da importância, né? Elogiando para os adjetivos dos substantivos, porque sem eles, sem os substantivos, os adjetivos não existiriam. Porque como é que a gente vai caracterizar algo que não tem nome, que não existe? Como é que eu vou caracterizar uma pessoa se eu não sei se ela é uma pessoa? Se esse nome pessoa, que é substantivo, não existe? Não tem como. Quando eu digo pessoa legal, legal, que é o adjetivo, está dando uma característica à pessoa, tá? Ou se eu digo xícara bonita ou xícara pequena, bonita e pequena teria que estar caracterizando o substantivo, que é xícara, tá? E assim sucessivamente. Então, o adjetivo é uma classe de palavra que serve para caracterizar um substantivo. Ok, Laís, eu leio muito, eu já vi na minha escola, num livro didático da escola, que, na verdade, o adjetivo ele serve para dar uma qualidade. E essa definição também está correta. Só que muitas vezes isso gera uma confusão na cabeça de vocês, porque qualidade, no dia a dia, a gente entende como sendo algo positivo. E se eu chamo uma pessoa de feia, isso é uma qualidade para a gente? Não. Isso é um defeito. Então, eu prefiro, tá, a definição que alguns autores fazem de adjetivo, que é dizendo que ele apresenta uma característica. Porque essa característica pode ser boa, que é a qualidade, ou pode ser ruim, que é o defeito. Fica mais simples de entender. Porque quando você entende que o adjetivo é uma palavra que qualifica um substantivo, você pode se confundir, porque desqualifica a qualidade. Se qualidade tem que ser sempre bom. E o que é ruim é o quê? É adjetivo do mesmo jeito, tá? Então, os adjetivos, gente, eles são tantos, de tantas formas. Eles podem ser objetivos ou subjetivos. Eu posso dizer que essa garrafa, ela é boa para deixar água gelada. Boa é totalmente subjetivo, porque Maria Luísa Alves poderia ter essa garrafa e achar que ela era ruim. É subjetivo porque sou eu que acho que ela é boa. Ou sou eu que acho que ela é bonita. Vocês poderiam achar feio, por exemplo, ou feia, né? Então, existe forma de caracterizar, identificando cor, aspecto físico. Quando eu digo que eu sou alta, isso não é bom nem ruim. Laís é alta. Alta é uma característica minha, que não é bom nem ruim, é o que é. É objetivamente. Quando eu digo que eu sou morena, não é bom nem ruim, é físico isso. Existem, então, os adjetivos que vão apresentar características subjetivas, que é você que acha aquilo ali, e existem as características que são objetivas. De alguém que é pequeno, é magro, é gordo, é alto, tá? Subjetivo, é feio, é bonito, é bom, é ruim, é legal, é chato. Isso é subjetivo. Tudo isso é adjetivo. Quando eu digo, por exemplo, que essa garrafa é verde, né, é uma tonalidade de verde. É objetiva essa característica. Não sou eu que acho isso, não. É a cor. Quando eu digo que essa tampa é preta, aqui, isso não é subjetivo. Não é de alguém olhar e dizer, eu discordo. Se a pessoa que está discordando disso, ela é daltônica. Ela não consegue identificar a cor. Que pode acontecer, tá, gente? Existem pessoas daltônicas e a gente tem que respeitar. Pareceu que eu estava brincando, mas eu nem estava, estou falando sério. Então, a única pessoa que pode discordar que isso aqui é preto é quem é daltônico. Do contrário, isso aqui é totalmente objetivo, isso é uma tampa preta. Deu para entender, gente, o adjetivo caracterizando algo objetivo e subjetivo?
É legal a gente pensar as classes de palavras assim, em vez da gente ficar só decorando. Não é mais simples? Vocês estão achando mais simples assim? Então, lembrando que a gente vai estudar ainda cada uma, tá, gente? Mas agora eu só estou dando a contextualizada. Isso. Bonita, inteligente, respeitosa, carinhosa, feia, chata, ignorante. Todos esses adjetivos que você deu, Mari, eles são subjetivos. Apresentam características subjetivas. Perfeito. Paulinha, só vi agora. Pode ir, meu amor. Só vi agora. Se não foi ainda, pode ir. Se já foi, ó. Cecília, pode sim. Vamos lá. Aí a gente viu, né? Substantivo, que é a base, aí viu o artigo, aí viu o numeral, viu o adjetivo, e está faltando um que tem tudo a ver também com o substantivo. Eu estou falando dos que estão girando em torno do substantivo ali, que é o pronome. Gente, a gente usa pronome o tempo todo, especialmente quando a gente quer dizer que uma coisa é nossa, né? Então, alguém vem aqui pegar como é que se chama? Meu fone. Aí eu vou dizer, não, esse fone é meu. Esse aqui, esse pretinho, é meu. Meu é um pronome possessivo. Ele não é seu, não, ele é meu. Quando vocês estão com lápis parecido na escola, caneta, que alguém tem um igual, aí você fica, não, essa daí é a minha, eu sei que é a minha, porque está arriscada não sei onde, porque tem, não sei assim normalmente. Essa daí é a minha, porque está mordido o cantinho. Pronto. Minha, meu, teu, tua, são pronomes. E esses pronomes, eles vêm acompanhados de quê mesmo, gente? Ao lado substantivo. Ó. Minha caneta, meu fone, minha televisão, minha cama, meu braço, meu nariz, tá? Então, todos os pronomes, eles vêm acompanhados de substantivo. E ela aí só existe esse tipo de pronome, é meu, teu. Não, esses são só os pronomes possessivos. Gente, pronome é uma classe de palavra enorme. Quando a Emília entrou lá, que viu trocentos bairros no país da gramática, trocentos bairros, gente, vários bairros de pronome. Porque tem pronome possessivo, tem pronome demonstrativo, que é este, esse, aquele. Quando eu digo este, eu digo assim para alguém: olha, tu pode pegar esse relógio que está em cima? Esse é um pronome demonstrativo, porque você está demonstrando onde está. Aquele lugar que a gente foi, mãe, pai, vocês falam, aquele lugar mesmo que a gente foi, aquele é um pronome. Ó, aquele lugar, lugar substantivo, aquele está acompanhando. Então, essas palavrinhas, só reforçando o que eu disse, porque a gente vai se encaminhar para o momento final em que vocês vão fazer o simulado, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Só um minuto. Calma, compartilhei o quadro errado. Agora, só recapitulando isso que eu disse a vocês, certo? A gente tem aqui, ó, vou pegar meu lapisinho. A gente tem aqui uma palavra que é uma palavra básica, elementar, no estudo das classes de palavras, que se chama substantivo. Porque é essa palavrinha que dá nome às coisas. Coisas, pessoas, seres racionais e irracionais, lugares e tudo que existe e que não existe. Aí a gente viu hoje, superficialmente, né, de uma maneira geral, mas super importante, mais importante até do que os detalhes que a gente vai estudar, de verdade, a gente estudou as classes artigo, que é o que antecede o substantivo, para indicar se esse substantivo é feminino ou masculino, ou seja, qual é o gênero desse substantivo, para indicar se ele é singular ou plural, tá? A gente estudou também o numeral, que é uma classe de palavra que indica quantidade, mas ele vai indicar quantidade, que pode ser também ordem, posicionamento, tudo relacionado ao substantivo, a um nome de algo, de alguma coisa, de alguma pessoa. A gente viu também pronome, a gente estudou adjetivo e só, não foi? Foram esses que a gente viu. Artigo, numeral, pronome, adjetivo e substantivo. Então, hoje, a gente viu de maneira superficial 5 classes de palavras. E aí eu quero que vocês comigo achem aqui, rapidamente, antes de eu liberar o simulado e tal, dar algumas orientações
do simulado que eu sempre dou, eu quero que vocês numerem comigo só essas 5 palavras aqui que a gente... 5 classes que a gente estudou. Quero que vocês tentem achar aqui comigo, tá? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. Botar vocês aqui para o lado. Foi. Eu só quero que vocês numerem comigo os que são substantivo, numeral, e o que é que eles indicam. Então, calma, eu vou circular aqui, ó. As numerações que a gente tem que colocar é 1, certo? 4, 5, 6 e 8. A gente tem que colocar essa numeração aí na coluna ao lado, tá? Então, artigo, gente. Artigo. Eu vou botar assim uma numeração aqui. Deixa eu ver como é que eu posso botar. Não, não vou ter como botar, não. Vocês vão ter que me dizer mesmo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar a definição e vocês me dizem se é número 1, 4, 5, 6 ou 8. Vai ficar mais fácil. Quem é que nomeia coisas, objetos, pessoas? Qual é a numeração que está aqui ao lado? Isso, Cecília já está mostrando aí, ó, 6, tá? Façam assim, todos, em vez de responder pela tela, respondam no bate-papo, porque aí todos podem responder. Porque se tu botar assim, Cecília, todo mundo vai dizer, eita, é mesmo. Aí eles não vão ter oportunidade, tá? Todo mundo respondendo no bate-papo. O bate-papo está fechado, então dá. Tá. Quem é que indica quantidade, posição? Qual é a numeração? Quantidade, posição. Quem mais? Quem mais responde? Beleza. 8. Certo. Quem é que acompanha o substantivo mesmo? Quem é que acompanha? Eu vou dar mais detalhes. Quem acompanha o substantivo indicando aí se ele é plural ou singular, indicando se ele é feminino ou masculino. Qual é a numeração que está aqui? Perfeito, Mari. Mari está bem rapidinho. Massa, Cecília, tudo bem. Beleza, Larinha, número 1. Tá? Quem é que vai dar características do substantivo? Estou sendo muito clara, né? Bem direta. Quem é que vai caracterizar as coisas, os objetos, os seres? Qual é a numeração? Boa, Paulinha. Boa, Larinha. Beleza, beleza. 4. Só está faltando um, né, gente? Aí, do jeito que está aqui, eu vou ter que dar mais detalhes. Mas aí vocês já vão saber. Funciona como nome, acompanhando ou substituindo o substantivo. É aquele que vai indicar o que é nosso, o que é do outro, onde estão esses substantivos, qual é a numeração? Que aqui restou também. Boa, Lara, sim. Ô, tia Laís, por que vocês podem estar pensando? Por que o pronome ele substitui o nome? Porque quando eu digo assim, ó, ela está feliz, ela está substituindo o nome de alguém e ela é um pronome. Pronome do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles, elas. Então, o pronome ele serve tanto para substituir um nome quanto para acompanhar, tá? Por isso que aqui está nessa definição, ó. Funciona como nome, acompanhando ou substituindo o substantivo. Nesse caso aqui, ó, ela está substituindo o nome de alguém, que poderia ser o nome de Laís, podia ser Carol, podia ser Paula, podia ser Cecília, podia ser Malu, podia ser Lara, podia ser Mari, podia ser qualquer nome aí, do gênero feminino, tá? Lógico, porque está escrito ela, certo? Então, a gente está finalizando agora o, nosso, o começo do nosso estudo de morfologia, orientações sobre o simulado. Vamos lá. Quando vocês finalizam o simulado, melhor, assim que vocês finalizarem, e sempre que vocês finalizam, vocês têm que registrar quais são as dúvidas que vocês estão nesse simulado. Isso é extremamente importante. Então, agora, eu quero reforçar que, aproveitando também que Cecília é nova, está, né, tá se familiarizando ainda, está pegando ainda as dicas e tal, as orientações, quando vocês finalizam o simulado, quem finalizar antes do tempo acabar, já vem aqui no Classroom, na pasta do terceiro simulado, e coloca como comentário as questões que ficou com dúvida. Então, vamos ver aqui como é que foi nas outras vezes, ó. Só para tu ter uma ideia, Cecília, de como funciona. A turma vem aqui e comenta na própria pasta do simulado, depois que fez o simulado, o resultado saiu,
Aí você deu uma olhada, viu quais foram as questões que você errou, viu se você errou por falta de atenção ou desconhecimento. Pode ter sido falta de atenção, quando você estava vendo, eita, era isso aqui mesmo. Eita, a resposta era essa mesmo que saiu aqui, eu não me liguei na hora. Então, vocês devem vir no Classroom, na pasta do simulado, e colocar questão que tem dúvida, tal, tal e tal. Porque na aula seguinte a gente vai corrigir a partir dessas dúvidas que vocês tenham. Então, o simulado de agora já está liberado, eu vou atualizar aqui para vocês verem, ó. Ele já vai aparecer liberado no Classroom. Aqui ele já vai ficar aceso, né? Deixa eu pegar aqui. Foi, ó. Não está aparecendo, não está atualizando aí, mas ele já deve estar liberado para vocês. Aqui está ainda cinzinha, né? Mas já deve estar liberado. Porque está de 4h30, já são 4h33. Então, não deixem de vir aqui. Quem terminar antes do tempo, já sabe, porque vocês têm os 30 minutos finais da aula, né? Que nesse caso aí vão ser 27 minutos. Quem terminou a tempo de observar, dá uma olhada mais uma vez no simulado, vocês não precisam ter pressa. Se organizem com relação ao tempo, porque vocês têm que simular o dia do concurso, gente. Não adianta fazer com muita pressa, fazer por fazer. Antes de colocar enviar, olha as questões, se tem certeza, aquelas que você ficou com dúvida, porventura que vocês tenham ficado com dúvida, volta para lá, para essas questões, para rever e só então envia. Se ainda assim você terminou, está faltando 10 minutos e vai ter gente fazendo ainda, olhe o seu simulado para você poder registrar quais são as dúvidas. Beleza? Só são os recados de sempre. Terminei, vou liberar, não vou colocar cronômetro, porque é o resto da aula toda. E bom simulado para vocês. Arrasem. Façam com calma. Liberando em 3, 2, 1. Foi. Podem começar. Gente, rapidinho, Mari disse que não estava conseguindo ver. Eu estava buscando, Mari, eu já tinha visto a sua pergunta, eu estava buscando uma outra tirinha que estivesse mais legível, né? A mesma que estivesse mais legível na internet, mas eu não achei, tá? Então, eu vou ler com vocês aqui o terceiro, tá bom? Porque aí ajuda a quem não está conseguindo entender o que é que está escrito, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Tá turva a imagem de fato, tá, gente? Mas vamos lá, diz assim, ó. Desculpa a demora, Ana Maria. É, é que tive, é que tive uns probleminhas com a internet. Então, no primeiro quadrinho é: desculpa a demora, Ana Maria, que tive uns probleminhas com a internet. Alguns arquivos que baixei estavam danificados, então, enquanto ele estava falando, ela olhou para ele e botou delete. E ele desapareceu. É esse o texto do 13º quesito. Tá? Ajudou, Mari? Deixa eu olhar para tu, vi se eu estou sem a tela. Ajudou? Beleza. Tá, gente, podem continuar. Quem terminou as orientações de sempre, registra as dúvidas e depois está liberado. Só quem terminou, tá? Lembrem sem pressa. E lembrem de quem terminou com muito tempo assim, registra as dúvidas, já vai lá no Classroom, tá? Liberados. Gente, estou passando só para dizer que vocês têm sempre um tempinho a mais de 5 minutos, tá? Quando a gente termina, eu estou fechando a sala, mas eu estou aguardando as respostas de vocês. Continuem. Quinta-feira, a gente faz a correção, portanto, registrem as dúvidas, registrem lá no Classroom e até quinta. Quinta tem aula normal. Falei isso no início, eu estou repetindo, tá bom? Beleza, Mari, acontece. É exatamente isso que eu espero que você identifique. Tão bom teu compartilhamento. Eu vou falar sobre isso na aula que vem, inclusive, tá? Gente, um beijo. Até quinta.